Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O nosso tema de hoje é ecologia, o estudo das interações. Então hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o que é ecologia, alguns conceitos da ecologia e as interações entre os seres vivos e o ambiente. Vamos lá, dar início à nossa videoaula de hoje. Ecologia. O que é ecologia? Ecologia é a ciência que estuda, que busca entender como os organismos interagem entre si e com os elementos do ambiente que se encontram, como o solo, água e temperatura. Então, através da ecologia, a gente vê como é que os seres vivos se relacionam com o seu meio ambiente, porque ele prefere um determinado local para viver, quais são as condições necessárias para que ele sobreviva, para que ele exista naquele ambiente, porque animais ou plantas acabam entrando em extinção. Então é um pouco do que é estudado na ecologia. São essas interações entre os seres vivos e o meio. A gente viu que uma população, a gente estudou um pouco sobre níveis ecológicos, né? Que um conjunto de espécies forma uma população, um conjunto de população, uma comunidade, um conjunto de comunidades, um ecossistema, e um conjunto de ecossistemas, uma biosfera. Então a gente vai estudar esses níveis, só que dando ênfase nas relações, ok? Antes de te falar um pouco sobre população, comunidade, ecossistema e biosfera, a gente vai dar ênfase em alguns conceitos da ecologia. O primeiro é o nicho ecológico. Então, o conjunto de interações e de atividades de uma espécie relacionado ao seu modo de vida no ecossistema é chamado de nicho ecológico. Como assim? Nicho ecológico é o modo de vida daquele ser vivo, das atividades que desempenha naquele ecossistema. Por exemplo, a onça. A onça é um animal que necessita de bastante espaço. Animais, já que ele é um animal carnívoro, ele se alimenta de outros animais. Necessita de uma fonte de água, certo? E a atividade que ele desempenha nesse ecossistema é de predador, ok? Um carnívoro. Então esse é o modo de vida desse animal. Esse é seu nicho ecológico. Então é necessário certas condições para que ele viva nesse ambiente. Outro exemplo, uma planta que é adaptada a viver em ambientes úmidos, que chove muito. Se ela foi deslocada, foi plantada em um local seco, ela não vai se adaptar, porque ela é uma planta de ambiente úmido, certo? Então, nicho ecológico é isso. São as atividades em que ele está inserido, que ele desempenha, o ambiente, certo? Que ele vai se usufruir. Ok? Então, isso é nicho ecológico. Agora a gente vai dar uma ênfase sobre população. A gente aprendeu nas nossas videoaulas sobre o que é população, que é um conjunto de uma mesma espécie. Essa população ela pode mudar, variar, certo? De tamanho ao longo do tempo. O que pode variar essa mudança é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e as migrações. O que é a taxa de natalidade? É o número de seres que nascem em um determinado tempo. Já a taxa de mortalidade é o número de indivíduos que morrem em determinado tempo. E migrações são a quantidade de indivíduos que se deslocam para outra região em um determinado tempo. Vamos nas aplicações. Vamos dar um exemplo aqui. A gente está vendo aqui os peixes, certo? Peixes dourados. Peixinhos dourados. O que aconteceria se em um determinado período nascesse uma grande quantidade de peixinhos dourados? A população iria aumentar ou diminuir? Iria aumentar, certo? Então, quanto maior a taxa de natalidade, maior vai ser aquela população. Agora, se nessa comunidade de peixinhos dourados
a taxa de mortalidade for alta, ou seja, a quantidade de peixinhos dourados ali morra uma grande quantidade devido a algum tipo de doença, ou então a falta de alimento, então há uma taxa de mortalidade, um número grande de mortes de peixinhos dourados. Então o que vai acontecer com aquela população? Vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, certo? Então essa taxa de natalidade e mortalidade, ela interfere no tamanho da população. Um exemplo de migrações são as borboletas, por exemplo. Algumas borboletas elas se deslocam, elas migram para outras regiões que têm um recurso maior de alimentos para desenvolvimento da sua prole, dos seus filhotes. Então, se ela migra de uma região para outra, então a população tende a diminuir, ok? Então, esses são exemplos de que a população ela pode ser afetada por esses fatores, ok? Vamos falar um pouco sobre comunidades. A gente já estudou que conjunto de populações forma uma comunidade. Uma comunidade tem características próprias e tem uma riqueza de espécies, uma boa quantidade de espécies. Aqui a gente tem dois exemplos de comunidades, com algumas plantas, animais. E na segunda também, representando mais as plantas, ok? A estrutura de uma comunidade. Uma comunidade, ela pode sofrer mudanças ao longo do seu tempo, devido a queimadas, a enchentes. Ela pode sofrer alterações, ok? E essa comunidade, ela pode se recuperar, certo? Essa recuperação, esse processo de recuperação, a gente chama de sucessão ecológica. Então, aquela comunidade, depois de sofrer de queimadas ou enchentes, elas tendem a se recuperar. Então, como é que ocorre essa recuperação, essa sucessão ecológica? É só a gente observar essa figura. Então, com o tempo, ocorre fases. Primeiro, aparecem espécies pioneiras naquele ambiente, que são gramas, capim, são herbáceas, são pequenas plantas que ali vivem, se instalam lá e criam condições naquele ambiente para que haja plantas um pouco maiores, como arbustos, até pequenas árvores, ok? E depois, a partir daquelas arbustos, se criam condições para que se instalem árvores. Então ele passa dessa fase das espécies pioneiras, que são mais simples em relação ao tamanho, capins, herbáceas, até o surgimento de árvores, certo? Então essa é a sucessão ecológica. É uma fase em que as plantas vão criando condições para outras espécies ali viverem, certo? Que vão de espécies pioneiras a espécies maiores, como árvores, ok? Então isso é comum, por exemplo, não sei se vocês observarem que, por exemplo, num terreno baldio, fez uma limpeza lá, foi retirada todas as plantas. Com o tempo vai surgindo plantas pioneiras, capim, e quando passando muito tempo vai aparecendo arbustos. Se deixar um longo tempo, por exemplo, mais de 50 anos, 100 anos, pode até aparecer árvores ali naquele local, certo? Voltando ali àquela vegetação semelhante à original. Continuando, ecossistema. Um ecossistema ele é formado pelo conjunto de comunidades. Então, ele é formado pelas relações entre os seres vivos, o meio ambiente, a água, o solo, a luz do sol, a energia, certo? Então, esse é um ecossistema. E é importante a gente preservar esses ecossistemas para manter aquelas espécies e manter os recursos, a água, o solo, que é fundamental para a nossa vida, já que através do solo a gente cultiva, através da água a gente utiliza no nosso dia a dia para beber, para cozinhar, para cuidados de casa. Então é importante também cuidar do nosso ecossistema como um todo. E por último, a biosfera. O que é biosfera? A biosfera compreende todos os ambientes da Terra nos quais há vida. Então todo o ambiente da Terra em que há vida é a biosfera. E ela sofre, certo, pessoal? Ao nosso planeta Terra, a nossa biosfera. Devido ao desmatamento, queimadas,
poluição, certo? E isso provoca mudanças. Por exemplo, as mudanças climáticas, devido à emissão de gases, como o gás carbônico, têm alterado a temperatura da Terra, certo? Isso cria problemas para os seres vivos, porque eles necessitam de uma temperatura ideal para viver naquele ambiente, um clima característico. Então, devido às mudanças climáticas, há uma mudança no clima em determinado local, e isso impede o desenvolvimento daquelas espécies, certo? E até dos nossos recursos, certo? A água, o solo, a gente necessita desses bens, desses recursos para viver. Okay? Então é por isso que é importante a gente ter a ideia de preservação das nossas matas, do nosso solo, da nossa água, porque a gente depende disso, pessoal. Então é por isso que a gente deve focar na preservação do nosso planeta Terra, da nossa vida e dos nossos recursos. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Então, essa é a nossa videoaula aqui, explana um pouco de tudo que a gente já aprendeu sobre ecossistemas, níveis de organização dos seres vivos, sobre a importância da preservação, okay? Das interações entre os seres vivos e o ambiente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês colocarem aqui nos comentários do YouTube ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima videoaula. Tchau, pessoal.